Naquela noite em Hamburgo, sob os lustres pesados da mansão da família Vogt, Clara foi chamada ao centro da mesa como se estivesse sendo julgada. A sogra, Ingrid, ergueu a taça e, com voz fria, pediu que ela devolvesse as joias da família ali mesmo, diante de 40 convidados da alta sociedade. Marcos, o marido, abaixou os olhos. Ninguém a defendeu. O silêncio durou segundos, mas para Clara pareceu uma sentença. O que ninguém naquela sala sabia é que horas antes ela havia assinado um acordo bilionário que mudaria o rumo econômico de toda uma região da Alemanha. Eles pensaram que estavam diminuindo uma mulher comum. Estavam humilhando alguém que tinha poder suficiente para reescrever destinos. Se você já foi subestimado, fique comigo até o fim, porque esta história não termina naquela mesa. Ela começa ali. Na manhã daquele mesmo sábado, enquanto Ingrid organizava flores e ensaiava discursos sobre tradição, Clara estava sentada numa sala de reuniões em Düsseldorf, diante de uma mesa de carvalho de 4 metros. Do outro lado, executivos, advogados, representantes do governo regional. Nenhum sorriso vazio, nenhuma taça de vinho. Apenas números, mapas, contratos. Às 11h42, ela apertou a mão do presidente do consórcio e selou um acordo de 27,8 bilhões de euros para a revitalização de uma zona industrial inteira no Ruhrgebiet. Um projeto que geraria milhares de empregos e mudaria o futuro de comunidades esquecidas há décadas. Ela não comemorou. Apenas respirou fundo, porque Clara nunca foi de fazer barulho. Rheinwald Invest GmbH não nasceu grande. Começou em uma sala compartilhada, com 2 funcionários e um computador financiado em parcelas. Durante 12 anos, ela construiu tudo em silêncio. Comprou terrenos quando ninguém prestava atenção. Negociou corredores logísticos estratégicos. Estruturou financiamentos complexos enquanto ouvia, dentro de casa, comentários sobre como ela trabalhava demais. Marcos sabia que a esposa tinha uma empresa. Sabia que ela viajava. Sabia que ela atendia ligações tarde da noite. Mas nunca perguntou o que ela realmente estava construindo. E isso dói. Não dói como um grito. Dói como um descaso constante. Naquela noite, enquanto Ingrid a fazia devolver as joias diante de todos, Clara já era proprietária de 3 áreas-chave que, ironicamente, a própria Vogt Immobilien AG tentava adquirir há mais de 1 ano. Eles não sabiam. E o mais doloroso não era a ignorância deles. Era o fato de que, durante 8 anos, ninguém naquela família quis saber. Para Ingrid, Clara sempre foi a moça do leste. Educada, discreta, sem pedigree. Um detalhe social que Marcos havia escolhido. Nunca uma força econômica. E Clara deixou que acreditassem nisso. Porque enquanto falavam, ela trabalhava. Enquanto julgavam, ela assinava. Enquanto a diminuíam, ela crescia. Há algo profundamente perigoso numa mulher que aprende a suportar em silêncio. Porque o silêncio dela não é fraqueza, é estratégia. Na segunda-feira seguinte ao jantar, jornais econômicos alemães começaram a comentar o fechamento do maior acordo privado do ano na Renânia do Norte-Westfália. O nome Rheinwald Invest apareceu em colunas financeiras especializadas. Ingrid não lia aquelas páginas. Marcos também não. Eles estavam ocupados demais protegendo uma imagem. E Clara estava ocupada demais construindo realidade. Naquela semana, ela recebeu ligações de prefeitos, de bancos, de parceiros internacionais. Convites para entrevistas, pedidos de reunião. Em casa, Marcos comentou casualmente que sua mãe estava organizando outro evento beneficente. Ele não perguntou como foi a segunda-feira dela. E ali, sentada à mesa do café, Clara percebeu algo que a atravessou como um vento frio. O problema nunca foi a humilhação pública.
O problema foi ter dividido a vida com alguém que nunca enxergou a dimensão dela. Isso não gera escândalo, gera clareza. E quando uma mulher de 38 anos, financeiramente independente, emocionalmente madura e estrategicamente preparada, alcança esse tipo de clareza, as coisas começam a se mover. Não com gritos, mas com decisões. E decisões mudam destinos. O que aquela família ainda não entendia é que a mulher que eles tentaram diminuir numa mesa de jantar tinha acabado de se tornar uma das pessoas mais influentes no mercado imobiliário do oeste da Alemanha. E quando o poder finalmente se revela, ele não pede licença. Ele reorganiza o mundo ao redor. Depois daquela manhã no café, nada mudou por fora. A casa continuou a mesma. Os corredores silenciosos, os quadros caros nas paredes. Marcos saindo para o escritório como se tudo estivesse sob controle. Mas por dentro, algo havia se deslocado. Clara começou a rever os últimos 8 anos com uma clareza quase cruel. Não eram grandes brigas. Não havia escândalos públicos. Era pior. Era a ausência constante de curiosidade. A falta de interesse genuíno. Ela lembrava das vezes em que tentou explicar um projeto. Marcos sorria, dizia, "Que ótimo, amor", e mudava de assunto. Lembrava dos jantares na casa de Ingrid, quando a sogra falava horas sobre investimentos da família Vogt, e ninguém sequer perguntava o que ela fazia. Ela era a esposa que trabalhava com finanças. Nada além disso. E foi assim que Rheinwald Invest cresceu. Em silêncio. Enquanto os Vogt falavam de tradição, Clara estudava mapas logísticos do Ruhrgebiet. Enquanto celebravam aniversários luxuosos, ela analisava cláusulas contratuais de aquisição de terrenos industriais abandonados. Durante 14 meses, sua empresa comprou 3 blocos estratégicos, próximos aos principais empreendimentos da Vogt Immobilien AG. Compras feitas por meio de subsidiárias. Operações limpas, legais, planejadas com precisão. Eles estavam negociando aquelas áreas há anos, sem saber que já não estavam mais disponíveis. Esse é o tipo de detalhe que muda o equilíbrio de poder. Mas Clara nunca anunciou nada. Ela entendia uma coisa que muita gente aprende tarde demais. Visibilidade atrai interferência. E ela precisava de foco. Só que agora o projeto estava concluído. E o silêncio já não a protegia. Na quarta-feira seguinte ao jantar humilhante, Clara participou de uma reunião virtual com o conselho da Rheinwald. Os relatórios mostravam crescimento sólido, liquidez confortável, influência crescente no setor. Um dos conselheiros perguntou se ela pretendia tornar público o controle dos terrenos adquiridos no Ruhrgebiet. Ela respondeu com calma: "Ainda não. O momento certo é mais importante que a notícia." Essa era Clara, estratégica, paciente, fria quando precisava. Naquela mesma semana, Celina, amiga antiga de Ingrid e presença constante nos jantares, comentou casualmente que Marcos deveria considerar ampliar os negócios da família para o sul da região industrial. Clara ouviu. Não reagiu, porque ela já sabia algo que eles ainda ignoravam. Sem os corredores logísticos sob controle da Rheinwald, qualquer expansão da Vogt Immobilien dependeria de autorização externa. E autorização externa tinha nome. Mas o que realmente a machucava não eram os números. Era lembrar que, durante 8 anos, ninguém naquela casa quis saber quem ela realmente era. Ela não era invisível. Eles escolheram não ver. E isso, para uma mulher que construiu cada passo com disciplina e sacrifício, é uma dor silenciosa. Na sexta-feira à noite, Marcos comentou que a mãe ainda estava magoadíssima com o episódio das joias. Disse que Clara precisava entender a tradição da família. Clara o olhou com serenidade. Ela não discutiu, porque naquele instante compreendeu algo definitivo. Não se pode ensinar alguém a valorizar o que ele decidiu ignorar.
E quando essa compreensão chega, o amor muda de forma. Não vira ódio, vira distância. Enquanto isso, Rheinwald Invest preparava o anúncio oficial do maior acordo de reestruturação urbana do ano na Alemanha Ocidental. E quando esse anúncio viesse à tona, não seria apenas um sucesso empresarial. Seria uma revelação. A mulher que eles chamaram de pequena estava, na verdade, redesenhando mapas econômicos inteiros. E o mais perigoso de tudo? Ela ainda não havia começado a agir dentro de casa. Mas estava perto. Muito perto. 3 semanas depois daquele jantar humilhante, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Clara vinha trabalhando até tarde, como sempre. Nada de discussões. Nada de escândalos. Apenas distância. Naquela noite de terça-feira, ela caminhava pelo corredor em direção ao quarto, quando ouviu a voz de Marcos atrás da porta entreaberta. Ele estava ao telefone. Ela não parou para escutar. Mas algumas frases atravessam paredes. Minha mãe tinha razão. Ela nunca foi realmente uma Vogt. O mundo não fez barulho. Nenhum copo caiu. Nenhuma porta bateu. Mas algo dentro dela se deslocou. Ele continuou falando. Disse que Clara era fria, que vivia para o trabalho, que nunca soube se encaixar, que talvez tivesse se casado com alguém que não entendia a dinâmica da família. Ela ficou parada no corredor por longos segundos. O homem com quem dividiu 8 anos estava descrevendo outra pessoa. Uma versão conveniente, menor, simplificada. E o mais doloroso não foi o julgamento. Foi a convicção na voz dele. Ela voltou lentamente para o escritório. Não chorou. Não naquele momento. Chorou no banho, sob a água quente, em silêncio. Não por causa das palavras, mas pela constatação. Ela tinha se esforçado demais para caber. E ele nunca quis abrir espaço. Naquela madrugada, Clara sentou-se à mesa do escritório e abriu o cofre embutido atrás da estante. Ali estavam contratos, escrituras, participações societárias. 12 anos de construção estratégica. Cada pasta representava decisões difíceis, riscos calculados, noites mal dormidas. Ela passou a mão sobre os documentos como quem toca provas concretas de uma vida real. Então pensou em algo que evitava há anos. Silêncio não protege. Silêncio permite que os outros escrevam sua história. Durante muito tempo, Clara escolheu a discrição, porque estava construindo, porque não queria interferências, porque acreditava que amor não exigia demonstração de poder. Mas naquela noite ficou claro. A invisibilidade tinha um preço, e ela já tinha pago demais. Na manhã seguinte, Marcos agiu como se nada tivesse acontecido. Comentou sobre um jantar na casa dos pais. Perguntou se ela poderia ser mais presente. Ela respondeu com calma. Entendo. Mas por dentro, algo já estava decidido. Não era raiva. Era fim. Um fim sem gritos, sem drama, sem cena. O tipo de fim que só mulheres maduras entendem. Quando não há mais energia para convencer. Quando a dignidade fala mais alto que a necessidade de ser validada. Nos dias seguintes, Clara fez 3 ligações. Primeiro, para seu advogado em Frankfurt. Depois, para o conselho da Rheinwald Invest. Por fim, para uma consultoria imobiliária que poderia agilizar a venda de ativos residenciais compartilhados. Nenhuma dessas conversas foi emocional. Foram objetivas, práticas. Ela começou a dormir no quarto de hóspedes. Não explicou. Não anunciou. Marcos percebeu a distância, mas interpretou como cansaço. Ele ainda não tinha entendido que havia atravessado uma linha invisível. Há um momento na vida de uma mulher em que ela deixa de esperar mudança e começa a planejar movimento. Clara não estava pensando em vingança. Estava pensando em liberdade. E quando uma mulher com estabilidade financeira, maturidade emocional e poder estratégico decide se libertar,
A vida ao redor dela começa a se reorganizar, sem alarde, mas de forma irreversível. Marcos ainda acreditava que aquela era apenas mais uma fase. Ele não sabia que tinha acabado de ouvir o último silêncio da esposa antes da decisão final. E decisões silenciosas costumam ser as mais definitivas. 6 semanas depois do jantar que tentou diminuí-la, aconteceu o tradicional gala da Fundação Vogt, no salão principal do Hotel Adlon, em Berlim. 300 pessoas, empresários, políticos, imprensa econômica, lustres de cristal, orquestra ao vivo, discursos ensaiados. Clara recebeu o convite como convidada, não como anfitriã, não como esposa do herdeiro. Ela confirmou presença sem comentar com ninguém. Naquela noite, vestiu um longo azul marinho, corte simples, elegante, sem joias da família. Apenas pequenos brincos de ouro que ela mesma comprara anos antes, numa viagem de trabalho a Frankfurt. Ela chegou sozinha, entrou com postura reta e ocupou uma mesa no centro do salão. Ingrid estava perto do palco, rodeada por vereadores e investidores antigos. Marcos ria perto do bar, copo na mão, Celina ao lado, inclinada em direção a ele como quem já se sente confortável demais. Às 20h15, o mestre de cerimônias tomou o palco. Agradeceu à família Vogt, falou da tradição, da responsabilidade social, da importância da continuidade. Aplausos. Ingrid sorriu, mas então ele anunciou um reconhecimento especial. Disse que naquela mesma manhã havia sido concluído o maior acordo privado de reestruturação urbana da Alemanha Ocidental naquele ano. Um projeto de 27,8 bilhões de euros, voltado à revitalização de um dos principais corredores industriais do Ruhrgebiet. O salão murmurou. Ele continuou. Disse que a empresa responsável vinha atuando discretamente há mais de uma década, que havia adquirido terrenos estratégicos sem alarde, que havia estruturado financiamentos complexos sem depender de anúncios públicos. Então pronunciou o nome: Rheinwald Invest GmbH. Vários empresários se entreolharam. O mestre de cerimônias sorriu. E temos a honra de receber aqui esta noite a fundadora e sócia majoritária da Rheinwald Invest, doutora Clara Hartmann. O silêncio foi imediato, não um silêncio comum, um silêncio pesado. 300 cabeças viraram ao mesmo tempo e encontraram Clara sentada no centro do salão, calma, imóvel, sem sorriso de vitória. Ingrid empalideceu. Marcos parou no meio do gole. Celina pousou o copo na mesa com a mão trêmula. O apresentador destacou que, além do grande projeto, a Rheinwald havia adquirido 3 corredores logísticos essenciais para futuras expansões comerciais na região. Áreas que estavam em disputa no mercado há anos. Quem conhecia o setor entendeu imediatamente. Sem esses corredores, muitos projetos ficariam paralisados, inclusive alguns da Vogt Immobilien AG. Um jornalista se aproximou da mesa de Clara com um gravador. Perguntou o que aquele acordo significava para as comunidades locais. Clara inclinou-se levemente e respondeu com voz firme e baixa. Meu pai me ensinou que o verdadeiro valor não precisa anunciar sua chegada. Ele simplesmente transforma o lugar onde pisa. A frase percorreu o salão como uma corrente elétrica. Marcos caminhava em direção a ela, visivelmente abalado. Chamou seu nome com uma suavidade que não usava há anos. Ela o olhou. Não havia raiva. Havia compreensão. A compreensão de quem já terminou o capítulo. Enquanto isso, perto da entrada, o advogado de Clara aguardava discretamente. Porque aquela noite não era apenas sobre reconhecimento público. Era sobre revelação. E algumas revelações não destroem com gritos. Elas desmontam com fatos. A família que tentou medir o valor dela por joias
Agora via seu nome estampado como protagonista do maior movimento econômico da região. O jogo tinha mudado, e ninguém no salão conseguia fingir que não tinha visto. O salão ainda estava em silêncio quando Marcos finalmente chegou até a mesa de Clara. O nome dela ainda ecoava nos ouvidos de todos. A mulher que, semanas antes, havia sido constrangida diante de convidados, agora era reconhecida como a responsável pelo maior acordo urbano da região. Ele parou diante dela. Chamou seu nome como quem tenta voltar no tempo. Clara. Havia confusão na voz dele, orgulho tardio, medo. Mas antes que qualquer conversa pudesse acontecer, um homem de terno escuro aproximou-se com passos firmes. Era o advogado dela. Discreto. Preciso. Ele segurava um envelope pardo, sem espetáculo, sem elevar o tom. Sr. Vogt, disse, entregando o envelope com as duas mãos. Isto precisa ser formalizado. Marcos olhou para o papel como se ele queimasse. Ao redor, alguns convidados fingiam conversar, mas os olhares estavam atentos. Em eventos assim, ninguém perde uma mudança de cenário. Ele abriu o envelope. Dentro, documentos organizados, assinados naquela manhã. Pedido de separação. Solicitação de dissolução de bens. Cláusulas claras. Objetivas. Na mesma data em que Clara assinou o contrato de 27,8 bilhões de euros. 2 assinaturas no mesmo dia. Uma profissional, outra pessoal. O rosto de Marcos perdeu cor. Não havia grito. Não havia escândalo. Havia consequência. Clara levantou-se devagar. Ajustou o vestido, pegou a bolsa. Não é sobre dinheiro, disse ela em voz baixa, apenas para ele ouvir. É sobre dignidade. Ela não esperou resposta. Caminhou em direção à saída, enquanto a orquestra, confusa, retomava uma música suave demais para o peso daquele momento. Ingrid observava de longe, imóvel. Pela primeira vez, não havia discurso preparado. Não havia controle. A mulher que ela tentou diminuir havia acabado de transformar a narrativa inteira da noite e da família. Na manhã seguinte, os jornais econômicos destacavam o nome de Clara Hartmann como protagonista do novo ciclo de desenvolvimento do Ruhrgebiet. Fotos discretas do evento circularam. Não mencionavam o envelope, mas o mercado sabia. E o mercado reage rápido. Na segunda-feira, 2 projetos da Vogt Immobilien enfrentaram entraves inesperados. Autorizações dependiam de corredores logísticos agora pertencentes a Rheinwald Invest. Solicitações foram enviadas. Resposta formal? Profissional. Sem prioridade especial. Marcos ligou para Clara. 1 vez. 5 vezes. 17 vezes ao longo de 3 semanas. Ela não atendeu. O advogado dela respondeu cada tentativa com a mesma precisão jurídica que ela aplicava aos contratos. Em casa, os cômodos ficaram maiores. O silêncio, mais pesado. Ele caminhava pelos ambientes tentando identificar quando tudo havia mudado. Procurava um momento específico, mas não havia um. Havia anos de pequenos gestos, pequenas omissões, pequenos silêncios. Do outro lado da cidade, Clara assinava novos memorandos. Agendava reuniões estratégicas, transferia seus pertences para um apartamento moderno, próximo ao centro financeiro. Mudança limpa, rápida, sem drama. Celina desapareceu do círculo familiar poucas semanas depois. Convites diminuíram. O nome Vogt perdeu a aura de intocável. Ingrid continuou frequentando eventos, mas percebia um detalhe sutil. A conversa mudava quando ela se aproximava. Não havia humilhação pública. Havia desgaste. E desgaste é mais lento, mais profundo. Numa noite tranquila, sozinha no novo apartamento, Clara sentou-se diante da janela que dava para a cidade iluminada. Não havia euforia. Não havia celebração. Havia paz. Ela não destruiu ninguém. Apenas parou de permitir que a diminuíssem. Algumas decisões não são tomadas para machucar. São tomadas para preservar.
E quando uma mulher entende isso, ela não precisa levantar a voz. O mundo ao redor é que se ajusta, silenciosamente, irreversivelmente. Depois da noite do gala e do envelope entregue sob os lustres de cristal, nada explodiu. Não houve escândalo na imprensa popular. Não houve manchetes sensacionalistas. Mas houve movimento. E no mundo dos negócios alemão, movimento silencioso costuma ser o mais perigoso. Na sede da Vogt Immobilien AG, em Hamburgo, 2 negociações estratégicas começaram a travar. Projetos que estavam em fase avançada dependiam de acesso logístico por terrenos que agora pertenciam a Rheinwald Invest. Durante anos, a família Vogt tentou adquirir aqueles corredores industriais, sempre sem sucesso. Agora sabiam por quê. Um diretor financeiro alertou Marcos de que, sem esses acessos, os cronogramas sofreriam atrasos significativos. Atraso significa custo. Custo significa perda de confiança bancária. Marcos tentou contato formal com a Rheinwald. Recebeu resposta profissional, educada, sem concessões. O intermediário contratado para negociar relatou a mesma coisa. A equipe da Rheinwald é objetiva. Não há prioridade diferenciada. Era um modo elegante de dizer que o passado não comprava vantagens. Os bancos começaram a revisar condições de crédito. Não cancelaram contratos. Apenas ajustaram prazos. Aumentaram exigências. Pequenos detalhes que pressionam lentamente. No círculo social de Hamburgo, Ingrid também sentiu mudanças. As ligações não cessaram de uma vez. Elas diminuíram. Convites passaram a chegar com menos frequência. Em jantares beneficentes, ela percebeu conversas que cessavam quando se aproximava. Não era afronta. Era distância calculada. Porque agora todos sabiam quem era Clara Hartmann. A mulher que Ingrid tentou constranger diante de convidados havia se revelado uma das figuras mais influentes no mercado imobiliário da região. E isso altera dinâmicas. Celina desapareceu do convívio familiar em 2 meses. Não houve despedida formal, apenas ausência progressiva. Ela sempre orbitou poder. Quando a órbita perdeu altitude, buscou outro centro. Marcos percebeu a solidão tarde demais. Em uma tarde fria de outono, ele estacionou o carro diante de um dos terrenos no Ruhrgebiet que sua família sonhava desenvolver. Ficou ali por quase 1 hora, olhando o espaço vazio. Não era apenas terra, era oportunidade perdida. Ele começou a entender algo desconfortável. Não tinha perdido apenas uma esposa, tinha perdido uma parceira estratégica. Alguém que poderia ter fortalecido o império da família, se tivesse sido valorizada. Em casa, os corredores ecoavam. A ausência de Clara não era barulhenta, era definitiva. Ela não deixou cartas emocionais, não deixou acusações, deixou documentos assinados e silêncio. Do outro lado da cidade, Clara participava de reuniões com prefeitos e investidores internacionais. A Rheinwald Invest avançava com o plano de revitalização urbana. Empregos estavam sendo criados. Infraestrutura moderna substituía áreas abandonadas. Ela não mencionava a família Vogt. Nunca precisou. A verdadeira resposta dela foi crescimento. Numa entrevista à imprensa econômica, quando perguntada sobre os desafios enfrentados ao longo da carreira, Clara respondeu apenas: "O maior erro é subestimar o que você não entende." A frase circulou discretamente nos círculos empresariais. E muitos compreenderam o recado. As consequências não chegaram com vingança. Chegaram com reorganização. O mercado se ajustou. As relações sociais se ajustaram. As prioridades se ajustaram. E no centro de tudo estava uma verdade simples, mas poderosa. Eles olharam para uma mulher extraordinária por 8 anos e decidiram vê-la como comum. Agora viam. Mas ver não muda o passado. Apenas torna o erro impossível de ignorar. Meses depois de tudo,
Clara dirigiu sozinha até o interior da Baviera, para a pequena casa de madeira onde cresceu. O ar estava frio, mas limpo. Diferente do ar pesado das salas cheias de aparências. Ela sentou-se nos degraus da varanda, exatamente onde seu pai costumava ler no fim da tarde. Não levou relatórios. Não levou contratos. Levou apenas uma pequena caixa com um novo par de brincos simples, comprados por ela mesma. Colocou-os devagar. Não eram joias de família. Não carregavam sobrenomes. Carregavam escolha. Ali, olhando o horizonte amplo e silencioso, Clara entendeu algo definitivo. Ela nunca perdeu valor naquela mesa de jantar em Hamburgo. Quem perdeu foram aqueles que não souberam reconhecer o que tinham diante dos olhos. Ela não venceu porque se vingou. Venceu porque não se abandonou. O mundo continuou girando. Os negócios avançaram. A cidade mudou. Mas o que realmente importava estava dentro dela. Uma paz firme, inabalável, construída sobre dignidade. Ela levantou-se, respirou fundo e caminhou para a frente, sem olhar para trás. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но
вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное,
какие, ну, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,